Às vezes a gente precisa falar sobre telhado, tá? E parece coisa simples, mas na maioria das vezes não é. Outrora, quando se construía uma casa igual a essa, por exemplo, que a gente está vendo, o que ocorria? Ocorria que determinadas peças, elas eram fáceis de se entender. Por exemplo, essa peça daqui, ela é tracionada, ou seja, essa peça ela não é comprimida, ela recebe esforço puxando. Então, na verdade, o que ocorre é que essa azul aqui, ela empurra para fora, essa ponta da madeira aqui. Por isso até tem um encaixe aqui, quando se fazia telhado antigamente, as tesouras tinham um encaixe aqui, para essa peça não fugir, porque o esforço dela é nesse sentido, empurrando para lá. Então ela empurra essa parede aqui, que é a parede lateral do prédio, para fora. Se aqui tiver uma viga, ela empurra para fora. Do outro lado, a mesma coisa. Essa setinha aqui, ela empurra para fora, né? Ela tem um esforço tangencial aqui, rotacional, né? Que tende a empurrar isso aqui para que ela caia, empurra para fora, tá? Porque essa peça daqui empurra, tá? E como ela fica presa aqui, essa peça daqui poderia até não existir. Como não existir? Ela não existiria e aqui tem um cabo de aço, né? Um cabo, vamos botar aqui, uma coisa assim, lilás forte aqui, que seria tracionado para impedir que essas paredes abrissem e o telhado caísse. Mas também você pode pura e simplesmente chegar aqui nesse lugar e não colocar nada, desde que essas paredes aqui tenham resistência bastante para impedir que essa seta aqui derrube a parede, faça ela rodar. Entendido mais ou menos isso? Com o tempo, o pessoal resolveu chegar aqui nesse vermelho aqui e criar uma laje. Criou uma laje, tá? Essa laje evidentemente faz o papel também da madeira que existia aqui, pressionando aqui, tracionando aqui no sentido do cabo de aço, impedir que essas paredes abram. Mas acrescenta um peso importante que vai querer fletir isso aqui, né? Até aí nada. Mas vamos para outros detalhes. Vejam, por exemplo, estou enquadrando aqui, vejam, por exemplo, esse caso aqui. Você tem ali escuro, aqui em cima, uma sobrecarga extra que fizeram para impedir a ação térmica, colocar aqui uma maçaroca de peso em cima dessa laje. Ora, a laje não foi criada para isso. Na realidade, a laje de teto antigamente era só essa partezinha amarela que eu estou mostrando aqui, parte amarela que eu estou com a setinha preta, né? Com a caneta aqui, ó. Essa parte amarela aqui é a parte que seria um forro de madeira, um forro de drywall, um forro de gesso, que estaria preso na madeira aqui azul, tá? Mas agora isso aqui não é mais madeira. Esse azul aqui, ele passou a ser uma laje, tá? Como aqui, são aqui as vigas da beira. Esse entulho que colocaram aqui em cima, vamos dizer que ele fosse pequeno, e depois ele ficou maior, cada vez vão aumentando. Esse peso é capaz de fazer esforço sobre essa laje, tá? E o que acontece? Acontece isso aqui que a gente vai mostrar aqui como possível, tá? Possível que ocorra isso, tá? Além disso, costuma-se colocar, como tem laje, colocar mais uns pontaletes aqui, que tiram esse esforço daqui e passa a ser pontual aqui. Ele passa a ser pontual aqui assim. Ele passa a ser pontual no meio da laje, ou seja, no terço central da laje, sobrecarregando a laje que, sobre o peso desse elemento escuro aqui, a laje flete e puxa, inclusive, essas paredes para dentro. Porque, como eu falei, ela fazia parte o efeito do cabo de aço, e se o cabo de aço está sendo puxado para cá, entortado, ele vai fazer com que essa parede aqui caia para cá. Como caia para cá?
Muito simples, para poder acompanhar o sentido que a laje está puxando. A laje está puxando para cá, ela está entortando. À medida que ela entorta aqui, ó, ela vai encurtando. E encurtando, ela vai realmente criar uma barriga aqui que vai desmoronar com tudo isso. E o telhado vai ficar voando lá como é que ele era antes, ou vai cair junto com a laje, porque já então ele se apoiava na laje, o que é errado. Errado maneira de dizer, são duas maneiras de construir. Então é necessário abolir essa sobrecarga aqui, para que você tenha um quadro que volte a ser o que era antes. Um quadro limpo, sem sobrecarga. Os esforços vão puxar realmente para o lado. Vão puxar assim. E vão puxar assim, para o lado aqui. Entendeu? Não há o que temer. Não há o que temer. E a laje vai segurar simplesmente o peso próprio dela, porque esse pontelete que está aqui, ele não pesa sobre a laje, na realidade ele é tracionado, ele tende a puxar para cima a peça que antigamente existia aqui, que não precisa existir. Entendeu? Porque a laje está pressionando no sentido que os montantes não deixam abrir. É isso aí, gente, é o que rola, é o que você pode falar sobre sobrecarga ou sobreteto. Tem que tirar. Essas sobrelagens que a gente chama os sobretetos, tem que ser tirado. Isso é inútil, tem que ser muito bem calculado quando se coloca. E não raro, as lajes de teto são finas, calculada mais fina que o restante, não é uma laje tipo, uma laje padrão. Ela está ali para substituir o gesso ou o forro de madeira. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, aliás.